Boa tarde, turma. Tudo bem? Graças a Deus, mais um dia aqui e hoje nós vamos ter aula de ciências, tá? Nós iremos fazer a correção da página 27 e 31 e as atividades 33, 34, 35 e o livro de atividades 144, 145 e 146. Então, olha lá. Nós já vimos sobre os sons, que os sons eles se manifestam através de ondas sonoras, né? Então, um objeto, ele se movimenta, chega até o nosso ouvido. Dentro do nosso ouvido tem um aparelho auditivo, onde capta esse som, através dessa movimentação, dessas ondas, que vai até o cérebro, onde o cérebro vai decifrar qual que é o som. Nós vimos também que os sons, eles podem ser prejudiciais, né? Quando tiver muito ruído, a gente dá o nome de ruído quando eu tenho um som muito forte, desagradável, ruim, e que a gente tem que tomar certos cuidados para proteger a nossa audição, tá? Então, essa aqui foi a parte do som. Depois nós trabalhamos sobre a parte da luz, que a luz pode ser artificial ou natural, que nós também vimos que dependendo do material, a luz pode ter a passagem total da luz, a passagem parcial, ou realmente ela bater no objeto e ficar ali, não ter passagem nenhuma. Também nós conhecemos sobre dois fenômenos, né? Na refração e a reflexão. A refração é quando está vindo a luz e ela sofre um desvio. Então, no caso, até nós fizemos aquela experiência com o copo de água, que a gente coloca lá dentro e parece que está torto, porque no caso, a água ali é esse desvio. E nós vimos sobre reflexão. Portanto, se você olha no espelho, a luz bateu e ela refletiu a sua imagem, tá bom? Lá na página 27, número 1, estava escrito assim: associe corretamente o material a sua classificação em relação à passagem da luz. Então, eu tinha dois materiais. Então, eu tinha um livro e tinha um aquário. Então, eu tinha que falar qual que era transparente e qual que era opaco. Qual que era o transparente? Era o aquário, né? E qual que era opaco? Era o livro. Então, ali no aquário, eu consigo, a luz passa, eu consigo ver através dele. Já o opaco, não. A luz bate ali e não consegue passar. O número 2, você tinha que desenhar o sol para ver essa imagem, essa sombra, onde que o sol estaria? Então, o sol estaria desse lado, né? Porque se estivesse aqui, a imagem estaria do outro lado. Então, o sol estando aqui, a sombra refletiu para cá, tá? Na página 31, tinha lá o primeiro exercício. Observe as imagens e escreva se elas apresentam a reflexão ou a refração da luz. Então, na primeira ali, eu tenho um lápis dentro de um copo e dentro tem uma água. Então, parece que eu estou vendo o lápis meio que quebrado, né? Como que chama isso? Então, chama refração. A água, no caso, é o desvio da luz, tá? No segundo, eu tenho uma imagem de um retrovisor de um carro. Então, a luz está batendo ali, está refletindo o quê? Está refletindo a imagem que está vindo atrás, está vindo um carro ali, provavelmente acho que é de polícia, né? Então, tá tendo ali a reflexão, ela está refletindo, ó, a luz tá vindo aqui, bateu no espelho e mostrou a imagem que tá lá atrás, tá? A próxima é uma imagem da superfície de um lago. Observe que a gente consegue ver lá na água o reflexo das plantas, né, da vegetação. Então, aqui eu tenho a reflexão. E o último é uma moeda e uma bacia com água. Parece que eu estou vendo duas moedas ali, ó. Esse aqui é a refração, porque a água é o desvio da luz, tá? O número 2, tá? Pergunta assim: o que acontece com a luz branca quando atravessa um prisma? Vocês assistiram aquele vídeo? Ele é bem explicadinho, né? Então, ali no caso, as gotas da chuva é como se fosse um prisma. Então, o que aconteceu? A luz bateu nele, teve um desvio e ele refletiu as 7 cores, que são as cores até do arco-íris, tá? Então, quando a luz branca atravessa um prisma, ele sofre desvio e as 7 cores podem ser visualizadas. 3. Escreva o que você observou ao girar o disco de Newton montado com material de apoio. Vocês fizeram aquela experiência? A Stephanie eu sei que fez porque ela disse que foi a que ela mais gostou. Eu também acho muito bacana de uma cor, todas aquelas 7 cores, ficar apenas uma cor, que foi o branco, né? Então, o que aconteceu? Formou-se, né, uma luz branca, tá? 4.
As cores dos objetos dependem das cores refletidas e absorvidas por eles. Represente as imagens abaixo qual é a cor refletida em cada uma superfície. Então aqui, ó, no A, se eu tenho aqui, eu enxergo a cor verde, qual que é a cor que ela vai ser refletida? É a verde. Todas as outras cores vão ser absorvidas e a verde. Então, a partir da verde, eu tenho que fazer uma seta. É ela que vai ser refletida. Se aqui eu enxergo vermelho, então o que vai acontecer com as outras cores? As outras cores vão ser absorvidas e só o vermelho vai ser refletido. A mesma coisa com o amarelo. A partir do amarelo eu faço uma seta, porque as outras cores foram absorvidas. E o azul, se eu enxerguei o azul, é porque as outras cores foram absorvidas. Agora, nós vamos começar então na página 33. A 32 é uma experiência. Se alguém quiser fazer na casa, façam aqui, porque assim, a experiência 2 não dá para vocês enxergarem. É essa experiência aqui, ó, da moeda, que a gente enxerga duas moedas aqui, ó. Mas se não der, a gente faz na sala de aula quando a gente retornar, tá? Agora é a página 33. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde visual. Falamos sobre a saúde auditiva, que é a saúde dos nossos ouvidos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde visual. O que você tem feito para proteger os seus olhos? Olha que pergunta. O que prejudica os meus olhos? Vocês já ficaram com eles assim ardendo? Vocês já ficaram durante um bom tempo em frente a uma TV e de repente ele parece estar seco? Parece que ele começa a queimar? Em dia seco, seus olhos também ficam mais coçando? Vamos ler aqui para a gente verificar como que a gente pode cuidar da saúde dos nossos olhos. Vamos lá. Leitura então, tá? Página 33. Os seres humanos, como os outros animais, percebem os estímulos luminosos pelos olhos. Então eu percebo que eu tenho uma luz aqui pelo estímulo da visão. É a minha visão que vai perceber. Os raios luminosos chegam até eles e atravessam algumas estruturas até chegar à retina, onde as imagens são formadas. Observe no esquema ao lado como a imagem é formada. Olha que interessante. Aqui é como se fossem nossos olhos. Aqui é a imagem de um pinheiro. E olha dentro dos nossos olhos, observe aí dentro, essa imagem ela é invertida. Olha que interessante. Então aqui são os nossos olhos, dentro, lá no fundo dos nossos olhos, ó, a imagem fica invertida. Olha aqui, ó. Então ali, você notou que a imagem formada dentro do olho fica invertida? O cérebro, ao perceber a imagem, olha o cérebro aí mais uma vez, ele também era responsável em decifrar os sons. Mais uma vez, o cérebro também é responsável na visão. Então, ao receber a imagem, ele corrige isso para que possamos interpretar na posição correta. Apesar do nosso olho enxergar invertido, o nosso cérebro vai colocar esse objeto na posição correta. Olha como que é importante o nosso cérebro. Os olhos têm estruturas de proteção, como as lágrimas, que os mantém úmido e os protege de organismos causadores de doença. Então, quando os nossos olhos ficam muito secos, portanto, quando o tempo está seco, os nossos olhos também ficam secos, é onde dá aquela ardência, aquele incômodo. As lágrimas são produzidas todo o tempo, e não somente quando choramos. A cada vez que piscamos, as lágrimas são produzidas. É como se estivesse lavando nossos olhos. Por isso é tão importante piscar. Vocês já fizeram aquela brincadeira de ficar com o nariz assim e ficar fazendo assim, ó, e não poder piscar? É horrível, né? E percebe, o olho da gente fica começando a arder. Por quê? Porque falta lágrima. É a lágrima que permite fazer ali como se fosse uma limpeza. O uso excessivo de smartphones, tablets e computadores pode causar danos aos olhos, o que implica o uso de lentes corretivas. O que é lentes corretivas? São os óculos, ou até mesmo lentes de contato, os óculos, são lentes corretivas. Então, se você fica muito tempo no celular, se você fica muito tempo no computador, em frente a uma televisão, isso pode ser que mais tarde você venha precisar usar óculos. Esses aparelhos eletrônicos emitem um tipo de luz capaz de causar problemas a algumas partes dos olhos.
além de desenvolver dores de cabeça e posturais. Imagine eu aqui com o celular, cabeça aqui, ó. Olha aqui como que fica. Eu aqui no computador, olha aqui como que fica. Então não é só a minha visão que está prejudicando, prejudica o meu corpo todo, pode dar até problema na coluna. Muitas vezes, quando estamos usando esses aparelhos, sem perceber, ficamos um tempo sem piscar. Por isso é muito importante fazer pausas frequentes ao usar esses equipamentos e consultar um médico oftalmologista periodicamente. Então, quem cuida da visão é o oftalmologista, ele é o responsável para cuidar da saúde dos nossos olhos, tá? Então é importante. Próxima página 34. Outro problema associado à visão é a poluição visual. Lembra, antes nós tínhamos a poluição sonora, que era a poluição dos sons. Agora é poluição visual, porque é a poluição da visão. Muitas vezes esquecidas pelas pessoas, principalmente nas grandes cidades. Existem estímulos visuais vindo de propagandas, de letreiros luminosos, faróis de carro, entre outros. Tudo isso pode causar um desconforto visual aos habitantes e visitantes desse local. Olha a cidade aí. A primeiro momento parece muito bonita, mas imagina você à noite ali, ficando um bom tempo ali. Cansa a vista, né? Eu vou ver um monte de luz, ver um monte de farol. Cansa a vista da gente. A poluição visual pode levar a problemas de ansiedade, irritação, depressão, distúrbios do sono, entre outros, em razão do excesso de estímulos visuais. Bem parecido com os sintomas da poluição sonora, né? Antes de continuarmos para fazer a atividade, vocês já ouviram falar de cão-guia? Bom, nós sabemos que existem pessoas que não, ou tem baixa visão, enxergam muito pouco, né? Ou até mesmo aquelas que são cegas, que é a cegueira. E que tem um cão-guia, que o cão-guia, o que ele faz? Ele cuida da pessoa, ele ajuda a pessoa a se locomover na cidade, vai fazer compras. Então é como se ele fosse os olhos da pessoa. Eu trouxe um vídeo muito bonitinho sobre o cão-guia. Dá uma olhadinha neles, depois a gente volta a conversar.
E aí? Lubrificaram os olhos encheram de água e lubrificaram os olhos depois de assistir esse desenho? Muito bonito, né? Mas existem pessoas que precisam desses cuidados especiais, onde elas já não têm mais a visão. Então, enquanto nós temos nossa visão, vamos protegê-la? Vamos cuidar? Não vamos ficar tanto tempo em frente a computador, a celular, ficar exposto, né, à luz assim de faróis, poluição visual, né? Vamos cuidar dos nossos olhos, tá? E se algum dia alguém também que tem baixa visão ou que não tem a cegueira precisar da nossa ajuda, vamos ajudá-los também. Cada um tem uma limitação, né? Então, lembra que na sala de aula nós trabalhamos também sobre o alfabeto da língua de sinais, que são as libras. Então, às vezes a pessoa pode ser que precisa de uma ajuda para se locomover, às vezes pode ser que precise de uma ajuda porque ela tem baixa visão, ou às vezes ela tem a cegueira, às vezes ela não escuta. Então, nós temos que sempre estar atento para ajudar o próximo, tá bom? Vamos lá, atividade agora, na página 34. Número 1. Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e descubra as palavras que completam corretamente as lacunas da frase. Então, aqui, eu tenho várias letras aqui, olha, e cada um tem um símbolo. Então, a estrela sempre vai ser a letra A. Esse tipo de solzinho aqui vai ser sempre a letra B. Esse coraçãozinho sempre a letra C. Na página 35, na letra A está assim: os seres humanos, entre outros animais, percebem os estímulos luminosos por meio dos... Então, cada símbolo é uma letra. Vocês vão buscar lá, vão buscar aqui para poder identificar. Letra B. Os raios luminosos atravessam várias estruturas até chegar a C. A imagem formada é corrige e nem percebemos a diferença. Letra D. As protegem nossos olhos. O uso excessivo de smartphones, tablets e computadores pode causar danos aos olhos, como a E. É importante consultar como que chama o médico que cuida dos nossos olhos mesmo? Periodicamente. E o número 2. Você cuida bem de seus olhos? O que você pode fazer para melhorar sua saúde visual? Não engana, hein? Você cuida bem dos seus olhos? Tem cuidado bem deles? Agora, se você não cuida tão bem, o que você pode fazer? Se você cuida bem, ótimo, continua assim. Mas é aquele que não cuida tão bem. Então, você vai saber também o que você pode fazer para melhorar, tá? Agora é livro de atividade, página 144. Na página 144, nós vamos estar falando assim: a luz e os objetos. Os objetos podem ser classificados segundo a quantidade de luz que atravessa. Então, eles podem ser classificados em transparente, translúcido ou opaco. Recorte e cole imagens nos espaços indicados para cada classificação. Então, vocês vão recortar uma imagem transparente. Se não tiver recorte, desenhe e escreva o que vocês desenharam. Para um translúcido e para um opaco. E aqui você vai explicar se a luz atravessa ou não o objeto, tá bom? Na página 145, número 2. Leia os quadrinhos do personagem Papa Capim, de Maurício de Souza, e depois responda as questões propostas. Então, vocês vão ler lá para vocês responderem a letra A e a letra B. Letra A. Como é o nome do objeto encontrado por Papa Capim? Que fenômeno ocorre quando a luz bate nesse objeto? São dois fenômenos, lembra? Qual dos dois que nós estudamos que acontece nesse caso? B. O que os personagens Papa Capim e Cafuné viram ao colocar esse objeto em frente ao rosto? E número 3. O arco-íris são fenômenos formados quando os raios solares atravessam as gotículas da chuva. O arco-íris, representado na imagem, está sem cor. Pinte cada espaço considerando o número e as cores indicadas, para que se torne a representação de um arco-íris. E a última página, página 146, falando sobre a saúde visual. O que essas imagens têm a ver com a nossa saúde visual?
Olha aí, vocês se identificam em alguma delas? Eu me identifico em algumas, e vocês? Escreva um pequeno texto comentando de que maneira a saúde de nossos olhos pode ser afetada por esses aparelhos eletrônicos. E o número 2, coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. As lágrimas têm a função de manter nossos olhos úmidos e livres de organismos causadores de doença. Isso é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Próximo, o ato de piscar é importante para lubrificar os olhos, pois a cada vez que piscamos é como se estivéssemos lavando nossos olhos. Próxima, o uso excessivo de smartphones, tablets e computadores não causa danos aos nossos olhos, por isso podemos utilizá-los o tempo todo. Próxima, o lançamento de partículas e fumaça no ar, que provoca muita coceira nos olhos, é chamado de poluição visual. E a próxima, além dos danos aos nossos olhos, a poluição visual pode desencadear problemas de ansiedade, irritação, depressão e distúrbios do sono. Tá bom? Então, nós terminamos por aqui nossa aula de ciências, nosso conteúdo de ciências. Semana que vem nós vamos ter atividades avaliativas, tá? Que vamos ter unidade, até aqui no caso, nós vamos trabalhar. Não precisam se preocupar, eu vou falar mais sobre isso na sexta, tá? Mas é só isso. Agradeço pela presença de cada um. Muito obrigada e um beijo no coração. Tchau!